Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Igor Mundstock, eu sou economista e consultor de investimentos. E hoje à tarde foi divulgada a ata do FONC. A ata, é um documento de tudo que foi discutido na última reunião de política monetária do Fed que aconteceu no início desse mês, no dia 2 de novembro. É um documento relativamente curto, 12, 13 páginas, só que recheado de informações importantes do que está acontecendo nos Estados Unidos e como que o Fed tem avaliado esses últimos acontecimentos nas taxas de crescimento, inflação, gastos dos consumidores, crédito e outras coisas. Nesse documento, nesse mês, referente ao mês de novembro, eu notei algumas novidades. A primeira delas, uma expectativa de menor crescimento econômico para os próximos trimestres. É o que a gente tem percebido desde então. Atividade econômica menos robusta nos Estados Unidos. Fiz um vídeo para quem é membro aqui no YouTube de um importante indicador que eu gosto de avaliar, que já mostra que a economia americana está em recessão, inclusive. Temos maiores riscos do mercado no sistema financeiro americano, pelo menos é o que o Fed tem nos descrito. Riscos no mercado de crédito, possivelmente maior número de inadimplência para 2023. E também uma inflação, a percepção de uma inflação mais pegajosa, dando a entender que talvez eles não vão subir tanto a taxa de juros, 6%, 5,5%, mas que essa taxa vai permanecer elevada por mais tempo. Dois recados antes da gente começar. Primeiro, se vocês gostam desse conteúdo, assim como outros que eu posto aqui, por favor deixem um like, inscrevam-se no canal. E a segunda informação é a seguinte: esse monte de coisa que eu trago aqui para vocês, política monetária, tenho falado bastante sobre política fiscal no Brasil, falei um pouco sobre política fiscal no Reino Unido e como aquilo afetou mercados. Falo sobre crescimento, inflação, mercado de trabalho, mercado imobiliário. Esse conteúdo todo, para muitas pessoas, ele é difícil de digerir, de entender. E é por isso que eu criei o curso de economia do básico aos ciclos econômicos. Nós começamos desde o básico da economia, microeconomia, macroeconomia, até chegarmos em conteúdos que explicam por que essas coisas estão acontecendo no mundo. Mais inflação em alguns países, menos inflação em alguns países. Como que a política fiscal afeta mercados. Como que a política monetária afeta mercados. Modelos econômicos que simplificam o que acontecem na realidade, para dessa maneira nós aprendermos como se posicionar no mercado. Por que é chamado curso de economia do básico aos ciclos econômicos? Com o entendimento que eu dou para você sobre economia, é possível perceber em que fase do ciclo econômico o Brasil está, Estados Unidos, Japão, Europa, e como se posicionar no mercado financeiro. Eu ia abrir as inscrições apenas na sexta-feira, mas eu resolvi abrir a partir de hoje, e dessa maneira vocês terão 50% de desconto nessa Black Friday para se inscreverem. Tá? Então eu vou deixar o QR Code aqui na tela. Dentro da descrição desse vídeo também tem um link para vocês analisarem se o conteúdo de fato ele é válido, e vocês podem fazer parte desse conteúdo que é riquíssimo em conhecimento sobre economia. Resumo da ata do FONC. Os membros sinalizaram maior probabilidade de um ajuste de 50 basis points na reunião de dezembro. É preciso lembrar que essa ata foi escrita no início de novembro e que os indicadores de preço, me refiro ao CPI e PPI, só foram divulgados depois da reunião do Fed no dia 2. Mesmo sem saber que o CPI e o PPI de outubro haviam desacelerado, o Fed já estava optando por desacelerar o ritmo de alta da taxa de juros. Com a divulgação desses dois indicadores que mostraram, na minha opinião, o pico de inflação nos Estados Unidos, é bem provável que a próxima reunião ela tenha um ajuste de 50 bases. Muito difícil acontecer o contrário. Então o Fed já vinha sinalizando que pretendia desacelerar o ritmo de alta. O mercado, na minha opinião, já precificou isso. Já está precificado, não vai ter muita surpresa lá em dezembro, até porque, na minha opinião, o mercado já está esperando pela reunião de fevereiro. O que vai acontecer em fevereiro? Será que vai ser 25 ou 50 bases? Porque ainda existe um conflito dentro do mercado financeiro se eles vão desacelerar na outra reunião para 25 ou não. Me refiro a fevereiro de 2023. Então o mercado aqui já não está mais surpreso com essa informação, tá? Já precificou isso. O mercado de trabalho permanece apertado. Nós temos percebido isso, a inflação americana é alta, mas o desemprego não aumentou, está próximo da mínima histórica, e a inflação é elevada. O ganho salarial permanece robusto, em torno de 5% nos últimos 12 meses, essa inflação salarial.
assim como a demanda por trabalhadores, algo que tem incomodado bastante o Fed, porque a demanda por gente ainda está muito grande, o que vai manter essa inflação salarial, na minha opinião, elevada por mais tempo, necessitando de talvez menos ajuste nos juros, ok, mas elevado por mais tempo. A qualidade do crédito tem mostrado sinais de deterioração, principalmente para indivíduos low-rated, ou seja, com uma nota de crédito mais ruinzinha, pior, significando que os mais pobres estão num ambiente, economicamente falando, bem ruim. O mercado precifica uma trajetória mais agressiva da taxa de juros após dados fortes e inflação pegajosa. Então, os dados referentes ao mercado de trabalho divulgados para outubro e a inflação de outubro, que piorou bastante, deram a entender para o mercado que, olha, esse juro vai ter que subir bastante. Por isso que hoje a taxa de juro terminal, segundo o mercado, é em torno de 5 a 5,25% para os Estados Unidos em 2023, tá? Que vai chegar a 5%, o mercado acho que não tem dúvidas em relação a isso, a não ser que alguma surpresa positiva seja divulgada daqui para frente. As taxas de juros em toda a economia continuam subindo. Mortgage, hipotecas, os juros sobre hipotecas cada vez mais alto. Juros de crédito para business, né, para empresas, está mais caro. Para cartão de crédito, está mais caro. Isso acontece após uma política monetária restritiva como essa que o mundo inteiro está vivendo. E os indicadores mostram maior expectativa de inadimplência para 2023. Isso aqui eu já falei sobre isso na última ata, mas aqui eles parecem que deram um pouco mais de ênfase a esse risco econômico, um risco no mercado de crédito, tá? Então existem aqui indícios de que até os bancos estão optando por darem um passo para trás e não oferecer tanto crédito automotivo e crédito de cartão de crédito para pessoas, indivíduos com uma nota de crédito ruim. O que naturalmente nos diz que a economia está num ambiente bastante difícil. A inadimplência de dívidas hipotecárias continua em queda, isso é positivo, mas do cartão de crédito, assim como as dívidas automotivas, continua subindo. Ainda em níveis abaixo do pré-pandemia, então não é compatível com o que estava acontecendo em 2019, mas estão subindo. Então pensa comigo, o mercado imobiliário ele tem desacelerado bastante. Eu tenho trazido essas informações para vocês recentemente. Para quem acompanha os meus vídeos há mais tempo, o que eu vou trazendo aqui é uma história, né? Você vai avançando na história, nós vamos percebendo tendências nos ativos. O mercado imobiliário é claro que está mal. Mas o mercado automotivo e o mercado de cartão de crédito também são importantes para a gente avaliar a saúde da economia americana. Então aqui no caso, o cartão de crédito, todo mundo usa cartão de crédito nos Estados Unidos. Pelo menos 2 ou 3 cartões na carteira, né? Então isso aqui possivelmente daqui para frente vai dificultar bastante a aquisição de alguns bens e serviços. E isso já tem inclusive feito americanos optarem por adquirir produtos inferiores, dado esse ambiente de inflação elevada e juros mais altos. Testes de estresse indicaram que alguns hedge funds e instituições financeiras não bancárias estão com excesso de alavancagem. Inclusive eles citam aqui as stablecoins, eu trouxe isso porque o pessoal que fala de Bitcoin e criptomoedas deveria saber, né? É interessante. Veículos de investimento, fundos mútuos e stablecoins estão correndo aí vários riscos de saques disruptivos, né? Estão suscetíveis a algumas mudanças no mercado financeiro lá fora. Como vocês sabem muito bem, né, o que aconteceu com a FTX e outras instituições, os clientes retirando recursos e isso leva à ruína do sistema financeiro, né? No caso aqui, os grandes bancos estão bem ainda, os níveis de crédito estão bons, o Banco Central fez alguns testes de estresse, tudo continua tranquilo, entretanto, alguns hedge funds, instituições financeiras não bancárias estão com excesso de alavancagem, pode ser que nós tenhamos aí algumas baleias flutuando daqui para frente e alguns outros veículos de investimento estão correndo riscos no curto prazo. Ok. Os membros elevaram as suas projeções de inflação para os próximos trimestres, tem que lembrar que isso aqui foi escrito antes do PCE, do CPI e do PPI serem divulgados, que mostraram alívio na inflação dos Estados Unidos, então talvez essas projeções tenham mudado um pouquinho. Mas a inflação salarial e os problemas nas cadeias de suprimentos devem persistir por mais tempo. Então, tudo bem, a inflação americana começou a cair? Provavelmente sim. Mas não achem que ela vai cair de uma hora para outra e voltar para os 2% já no ano que vem. Pelo menos é o que parece. Já que eles continuam preocupados com a inflação salarial
que vai permanecer elevada enquanto existir um desequilíbrio entre mercados de trabalho, e as cadeias produtivas, cadeias de suprimentos produtivas continuam com problemas, tá? O FONC cita a palavra recessão pela primeira vez desde o Covid. Isso aqui é inédito. Isso aqui é inédito. Eles citaram a palavra recession pela primeira vez na ata do Fed desde o Covid, tá? Com a inflação bastante elevada, eles continuam a ver que existem riscos na projeção de inflação para cima, tá? A atividade real continua, né, começa a mostrar sinais de deterioração. Existe uma deterioração no crescimento econômico global, tá? E somado-se a isso, um aperto nas condições financeiras no mundo inteiro. Taxas de juros sobem no mundo inteiro numa velocidade bem agressiva, tá? Dessa maneira, os membros continuam julgando que os riscos para as projeções de crescimento real estão deslocados para baixo, ou seja, os riscos são de menos crescimento. E estão vendo a possibilidade de uma economia que ela entre em recessão em algum momento do próximo ano como um cenário base. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Isso aqui eu já venho trazendo há algum tempo para vocês, né? O indicador lei da Conference Board já mostra que a economia americana está em recessão, tá? Então eu venho dizendo que ela possivelmente entraria em recessão ali em dezembro, primeiro trimestre do ano que vem. Acho que está dentro das minhas projeções também, tá? Então eu gostei de ver que o Fed está sendo bem realista, tá? Bem realista. Porque por um tempo eles não eram realistas. Não existe recessão, não. Tá aqui, ó. Tá? Citaram a palavra recession pela primeira vez. Sobre a atividade, os participantes esperam um crescimento abaixo da tendência de longo prazo, eu acabei de falar. Os participantes perceberam desaceleração nos gastos com consumo e investimentos, que são componentes do PIB, principalmente no setor imobiliário. Isso aqui eu já falei 1000 vezes aqui para vocês. Foi percebido que algumas famílias estão consumindo as suas poupanças acumuladas na pandemia, isso aqui é interessante, e estão passando por problemas financeiros. Sinal claro de uma economia. Relatou-se que o mercado de trabalho continua forte, mesmo com a desaceleração da economia. Como é que pode, né? O mercado de trabalho forte com a economia desacelerando. Na minha opinião, isso aqui eu vou fazer um vídeo para o pessoal do Membros, tá? Tá aqui o segredo do porquê a economia americana não está em recessão. Tá aqui, ó. O segredo está no mercado de trabalho. Alguns fatores poderão desacelerar a inflação no curto e médio prazo: salários, commodities, aluguéis e cadeias produtivas. Também concordo. Como a economia americana está desacelerando, vários desses indicadores aqui, desses fatores no caso, vão desacelerar nos próximos meses. É por isso que a partir de hoje eu acho que esse assunto de inflação está no retrovisor, passou. Agora é crescimento. O risco de recessão aumentou consideravelmente. Tá vendo esse gráfico da inflação americana, do CPI nos últimos 12 meses? Ok, está invertendo, está caindo ali no curto prazo. Acredito que vai continuar caindo, mas a desaceleração da inflação ela vem acompanhada de menos crescimento. Ponto final, esquece. É acompanhada de menos crescimento. A não ser que o Fed faça um malabarismo que consiga desacelerar preços, mantendo o crescimento econômico. Mas eu acho que não vai acontecer. Os participantes pretendem desacelerar o ritmo de alta dos juros, mas a taxa terminal poderá ser maior do que o esperado. Isso aqui foi escrito antes da inflação que foi divulgada em novembro. O mercado precifica para a próxima reunião, aqui, 50 basis points, tá? Levando a taxa de juro ali de 4, que é hoje, para 4,25, 4,50, tá? Uma alta de 50 basis. Pelo menos 78% dos participantes precificam isso nessa quarta-feira. Eles relataram os seguintes motivos para desacelerar o ritmo de alta de juros: efeito cumulativo da política monetária, que inclusive eu li no relatório, eles não sabem explicar qual será esse efeito na economia, porque é muito diferente de períodos anteriores. O lag entre a política monetária e os efeitos disso na economia, e o risco de instabilidade do sistema financeiro. Bom, ok. Isso quer dizer o quê? Como é que está o mercado nesse momento? O mercado, nesse momento, ele está positivo. A gente está vendo o Treasuries caindo, com a queda dos Treasuries o dólar está se desvalorizando, possivelmente não vai mais se aproximar da máxima do ano, a não ser que a inflação volte a acelerar novamente. Não acho que esse seja o cenário. Bolsas positivas, S&P fechou em alta de 0,74%, Nasdaq 1,10%, quando a gente olha aqui, né?
Entretanto, como existe esse feriado de Thanksgiving nos Estados Unidos, historicamente falando, as bolsas sobem no feriado de Thanksgiving. Isso é uma estatística, tá? Eu acho que eu esperaria até os próximos dias até entender de fato como que o mercado financeiro avaliou essa ata do Fed, essa ata do FONC. O mercado agora está num ambiente em que ele precisa parar de se preocupar com inflação e ter que se preocupar com crescimento. É outra preocupação, é outro assunto. E aí até o mercado se posicionar e entender que isso mudou, pode levar algum tempo, tá? Enfim, essas são as informações desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Incentivo a entrarem lá no site do curso para verem qual é o conteúdo programado desse projeto que eu criei há mais ou menos 3 anos atrás. Vim melhorando cada vez mais. Acho que vocês vão gostar bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixem um like, inscrevam-se no canal e até mais.